Hoje, quem vai apresentar é o Dr. Daniel Facundo, ele é residente do 2º ano de hematologia e hemoterapia do Hospital Universitário, e a apresentação hoje vai ser sobre a apresentação clínica e manejo da anemia falciforme. Quero inicialmente agradecer ao Daniel pela disponibilidade. Pode ficar à vontade, Daniel. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. A doutora já me apresentou, eu vou apresentar hoje o tema anemia falciforme, um artigo de revisão bastante amplo, que discute a apresentação clínica, fisiopatologia e tratamento da anemia falciforme. Foi publicado no ano passado, aliás, em 2019. Bom, então, esse artigo, ele é um artigo de revisão fazendo um apanhado geral sobre o tema. Então, começando descrevendo como é que a gente caracteriza a anemia falciforme, a doença falciforme, que é a doença autossômica recessiva mais comum de todas no mundo, a monogênica, né, causada por mutação de apenas um gene. E ela leva a uma anemia hemolítica crônica, que também se associa a episódios de dor associados que são causados por isquemia, vasoclusão e falência progressiva de múltiplos órgãos. A maior parte dos casos no mundo ocorre na África subsaariana, 75% dos casos, que é uma área em que a população também tem dificuldade para um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. E apesar de ser a doença mais comum de todas, monogênica no mundo inteiro, ela ainda tem poucas opções terapêuticas para o seu tratamento. A doença falciforme, ela é causada pela presença da hemoglobina S, uma hemoglobina feita por cadeias alfas e por uma cadeia beta mutada. Uma cadeia beta que teve uma troca de um nucleotídeo, o sexto nucleotídeo, desculpa, o aminoácido, 17º nucleotídeo no gene. E a doença falciforme requer a presença de pelo menos de 2 genes mutados, de cadeia beta mutados. Geralmente 2 genes SS, 2 genes de cadeia beta com essa mutação específica. Porém, existem outras formas, outras versões de mutação que geram uma anemia hemolítica com a presença de células em formato de foice. É quando o paciente tem uma hemoglobina S e tem um outro defeito de hemoglobina também. Pode ser uma hemoglobina C, D ou E, ou o paciente tem talassemia. Nesses casos, o paciente vai ter também uma doença falciforme um pouco mais branda, geralmente. Se a outra cadeia beta for normal, então ele vai ter apenas o traço falcêmico, traço falcêmico e não vai ter doença, não vai ter hemólise. Então, essa figura representa a molécula de hemoglobina formada por 4 cadeias peptídicas. 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. Essa seria, no caso, a hemoglobina A, a hemoglobina normal do adulto, né? E a mutação ocorreria nas cadeias betas, nesses casos. Quanto à epidemiologia dessa doença? O alelo HBS, ele está presente entre 5 a 40% dos indivíduos na África subsaariana, dependendo do país. Existem alguns países em que a prevalência dele é extremamente alta. É também encontrado numa prevalência mais elevada no Oriente Médio, na Índia e no Mediterrâneo. E o motivo é seleção natural. O alelo mutado de hemoglobina S, ele leva a uma proteção contra a infecção pelo Plasmodium falciparum. Não está totalmente esclarecido como é que ele faz isso, mas um dos mecanismos propostos é justamente que quando esses indivíduos eles não têm falcização naturalmente, mas quando o Plasmodium infecta a hemácia de uma pessoa dessa, ocorre falcização daquela hemácia. E ela é destruída, evitando que o Plasmodium consiga se multiplicar. Ele necessita consumir a hemoglobina para se multiplicar dentro da hemácia antes de causar a lise dela. Então, os países que têm a maior incidência de hemoglobina, de anemia falciforme, do alelo HBS, melhor dizendo, são a Nigéria, a Índia e a República Democrática do Congo. E nesses países, a mortalidade infantil associada a essa doença é extremamente elevada. Geralmente, principalmente por causa de infecções. E isso ocorre porque não é possível fazer uma profilaxia nesses indivíduos, nessas crianças, já que não tem um programa de diagnóstico precoce. Enquanto isso, nos países desenvolvidos, a expectativa de vida desses pacientes facilmente ultrapassa 65 anos, com toda profilaxia, tratamento e tecnologia que tem hoje em dia. Então, quanto à fisiopatologia,
É uma mutação, a hemoglobina S é o resultado de uma mutação que ocorre no 17º nucleotídeo, a substituição de timina por adenina, no exon 1 do gene da cadeia beta da hemoglobina. A cadeia beta e todas as cadeias que formam a hemoglobina junto com a alfa estão localizadas no cromossomo 11. No caso da cadeia beta, ela tem 3 exons e a mutação da hemoglobina S ocorre no primeiro. No caso, seria o sexto códon, né, que é o sexto códon vai do 16 ao 18, no nucleotídeo. E leva a troca do sexto aminoácido. Ao invés de ser um ácido glutâmico, vai ser uma valina. O ácido glutâmico ele é um aminoácido com cargas negativas e ele levaria a uma repulsão entre moléculas iguais, que tivessem o mesmo ácido glutâmico nesse local, negativos se afastando. Já a valina não tem carga e ela favorece interações hidrofóbicas. Então, o que acontece nessa doença é uma polimerização das moléculas de hemoglobina dentro da hemácia. A valina em questão, quando a hemoglobina está desoxigenada, ela consegue encaixar, a valina de uma molécula beta consegue encaixar num espaço que existe entre o aminoácido 85 e 88. Esse encaixe, geralmente, ele vai acontecer em situações de baixa concentração de O2, pH reduzido, é no sangue venoso, que vai acontecer. E ele é reversível, ela pode polimerizar e pode despolimerizar, quando retornar para o sangue arterial. Só que essa repetição de ciclos de polimerização e despolimerização vai danificar a membrana da hemácia. E isso é irreversível. Essa hemácia vai ter uma vida útil reduzida e, eventualmente, ela não despolimeriza mais. Ela se torna permanentemente danificada. Então, aqui representando a fisiopatologia da doença. Aqui a gente tem a primeira cadeia de hemoglobina, 2 alfas e 2 betas bem vermelha em cima, oxigenada. Quando o oxigênio sai, surge o local de encaixe da valina no sentido de ligação da cadeia beta de outra molécula de hemoglobina. Todas elas acabam formando um grande agregado, um polímero de hemoglobinas, que tem um formato fibrilar, e vários dessas fibrilas se depositam dentro da hemácia. Elas não são mais solúveis, né? A hemoglobina é para ser solúvel e flutuar livremente no plasma, agora elas vão formar fibrilas que deformam a estrutura da hemácia e deixam ela rígida. As células em formato de foice são células rígidas, tendem a hemolizar, e ainda por cima elas têm uma tendência a interagir com leucócitos e com endotélio. Não só elas têm uma estrutura deformada, como elas expressam proteínas de adesão na superfície. A vida média da hemácia falcêmica é só de 10 a 20 dias, ao contrário da hemácia normal, que dura até 120 dias, facilmente. Vai ocorrer uma hemólise crônica, mas, além disso, vai ocorrer uma obstrução de pequenos vasos, por essas hemácias que têm essa tendência a aderir e que não têm a flexibilidade da hemácia normal, né? A hemácia tem que ser flexível para passar pelos capilares. Então vai ocorrer uma vasoclusão em pequenos vasos. Isso vai resultar em várias lesões isquêmicas ao longo da vida do indivíduo. Além da lesão isquêmica, quando desobstrui, ocorre lesão de reperfusão, produção de radicais livres por espécies reativas de oxigênio. E isso gera um ciclo vicioso, porque a lesão de reperfusão induz inflamação. A inflamação faz com que o endotélio expresse moléculas de adesão. Com mais moléculas de adesão, mais oclusão de vasos pelas hemácias falcizadas ocorre. E assim o ciclo continua. Além disso, na anemia falciforme também ocorre hemólise intravascular. A hemácia destruída dentro do vaso também libera seu conteúdo no vaso, a hemoglobina e a enzima arginase 1. Esse conteúdo, essa enzima e a própria hemoglobina reagem com precursores necessários para a formação do óxido nítrico. O óxido nítrico normalmente ele é necessário para o funcionamento saudável dos vasos, né? Ele levaria a vasodilatação e a diminuição das proteínas de adesão. Então, com o seu consumo, com a biodisponibilidade reduzida, existe uma tendência global à vasoconstricção e expressão de moléculas de adesão e ativação plaquetária. Então, essa é uma foto de uma lâmina mostrando hemácias em formato de lâmina de foice, hemácias falcizadas. Lembrando que elas não ficam assim o tempo todo, né? Ela vai falcizar no sangue venoso, ela pode voltar ao normal, uma parte delas. E essa outra figura mostra a fisiopatologia da oclusão que ocorre, né? As hemácias aqui apresentando uma tendência a se ligar a leucócitos, ao endotélio e a ocluir a pequena circulação. Os pacientes que têm anemia falciforme, eles têm um fenótipo bastante variado, apesar de existirem
Existem várias complicações descritas relacionadas a essa isquemia e essa hemólise, mas entre um paciente e outro a gente vê um perfil de doente muito diferente. Alguns são mais graves, outros são menos. E várias coisas contribuem para essa variação. Entre elas, as variantes genéticas. A mais comum é o duplo homozigoto para HBS, né, que é a troca de ácido glutâmico por valina na posição 6. Mas as outras variantes, que são chamadas de heterozigoto compostas, elas são menos graves e geralmente elas vão ter menos hemólise do que a variante SS. Uma SC, por exemplo, vai ter menos hemólise, mas por motivos não totalmente compreendidos, esses pacientes têm uma tendência a complicações oftalmológicas mais comuns do que a SC. O motivo para essa redução na gravidade com as formas, com a associação de HBS com as outras hemoglobinas, é porque só a HBS falciza, só ela participa da formação do polímero. As outras hemoglobinas, elas não vão entrar no polímero, elas vão diluir a hemoglobina dentro da hemácia. Então, vai ter menos chance de duas hemoglobinas S se encontrarem dentro da hemácia. E por si só, algumas delas também podem causar doenças. Um indivíduo CC, ou EE, ou DD, ele pode ter uma hemólise leve. Geralmente são pacientes com uma clínica muito discreta e sem falsização, uma anemia hemolítica sem falsização. No caso da HBC, a hemólise ocorre por uma tendência de desidratação da hemácia. Outro fator que contribui para a variação entre indivíduos é a presença de hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal é formada também por duas cadeias alfas, mas ao invés de beta, ela tem duas cadeias gama. Outro gene também localizado no cromossomo 11. Ela é a principal hemoglobina no feto e no recém-nascido. Depois do nascimento, ela começa a cair em porcentagem, né, vai sendo substituída pela hemoglobina A, naturalmente seria isso que aconteceria, rapidamente. Com 6 meses, ela já representa menos de 5% da hemoglobina e com 2 anos ela já chegou no valor do adulto, que é 1%, menos de 1%. E é por isso também que os recém-nascidos, eles não costumam já nascer com quadro de hemólise clinicamente manifesta, porque eles ainda têm muita hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal não tem cadeia beta, então ela não tem a mutação. O quadro clínico vai se tornando mais aparente à medida que a porcentagem de hemoglobina fetal cai. Acontece que alguns pacientes com anemia falciforme continuam expressando uma quantidade grande de hemoglobina fetal durante a vida adulta. É variável, né, entre indivíduos. Tem de pacientes que expressam 1% até pacientes que expressam até mais de 25%. Se um paciente expressa mais de 30%, ele provavelmente nem vai ter sintomas, porque a quantidade de hemoglobina fetal é bastante para interferir na polimerização da hemoglobina S. E o motivo para ter essa variação não é totalmente conhecido também. A expressão de hemoglobina fetal no adulto é controlada por genes de regulação de expressão genética, como o BCL11. E a variação desses genes leva a uma variação entre os indivíduos, mas não está totalmente claro como é que se poderia interferir nisso, exceto com a medicação mais utilizada, que é a hidroxiureia, cujo efeito é justamente aumentar a hemoglobina fetal. Mas é necessário também lembrar que a hemoglobina fetal não é só o valor total dela no sangue que é o fator mais importante, né? É a quantidade de hemoglobina fetal em cada eritrócito. Se a quantidade total de hemoglobina fetal de um indivíduo for elevada, mas ela estiver mal distribuída, tem eritrócito que só tem hemoglobina S, tem eritrócito que tem muita hemoglobina fetal, ainda vai ter hemólise, dos que não tem, daqueles que vieram sem uma quantidade razoável de hemoglobina fetal. Isso também é algo que é controlado pela genética, de outros genes, no caso. Além disso, a anemia falciforme pode se associar com a talassemia. No caso, a gente já falou da talassemia beta, mas ela pode vir associada com a talassemia alfa. Uma doença, no caso, das duas cadeias da hemoglobina, né, tanto da alfa quanto da beta. Só que esses indivíduos, ao invés de serem piores clinicamente, eles são melhores, na verdade. 1/3 dos indivíduos com anemia falciforme provenientes da África vão ter um traço talassêmico alfa junto com a anemia falciforme. A alfa, ao contrário da beta, a beta a gente tem no cromossomo 11, em cada cromossomo 11 tem um gene para beta, no caso, 2 genes. A alfa tem 2 genes em cada cromossomo 16, então tem um total de 4 genes para a hemoglobina alfa. E nos indivíduos que têm deleção ou perda de função de apenas 1 ou 2 desses genes, isso, na verdade, traz um benefício, se ele tiver, em relação a outro paciente com anemia falciforme. Porque vai ter menos hemoglobina em cada eritrócito, menos hemoglobina S em cada eritrócito,
vai ter menos hemoglobina para polimerizar e vai acontecer menos hemólise. O indivíduo vai ter um hematocrit maior e um VCM menor, né, já que as hemácias dele vão estar pouco preenchidas por hemoglobina. Vai ter menos reticulocitose, já que está tendo menos hemólise. Só que os sintomas vasoclusivos podem se tornar mais frequentes por causa disso, né, já que ele vai ter um hematócrito maior. E o hematócrito altera a viscosidade do sangue. Outros fatores que interferem no fenótipo, como o indivíduo vai expressar a doença, são fatores ambientais e socioeconômicos. E aí existem vários estudos demonstrando a importância de fatores, aí alguns mais questionáveis, outros menos. Já foi visto uma associação com piora das crises álgicas em indivíduos que vivem em altitudes mais elevadas, provavelmente por ter uma pressão de oxigênio menor no local. Ventos fortes, períodos do ano com mais vento, parecem desencadear crises vaso-oclusivas. E aí seria o frio, a explicação que dão é o frio desencadeando vasoconstrição na pele, e a pele, e o fato de ter acontecido vasoconstrição favorecer a oclusão dos vasos. Já se observou, quanto aos fatores econômicos, que entre indivíduos no mesmo país é mais comum que indivíduos com anemia falciforme tenham uma família com mais problemas, né? A família que é sustentada só pela mãe, com o pai ausente. Quase como se a doença levasse uma situação social pior para esse indivíduo. E isso gera vários problemas, né? Vai ser uma família que vai ter menos dinheiro para tratar esse paciente, né? E ainda por cima, já se observou no estudo na África, né, que verificaram que a admissão de crianças por síndrome vaso-oclusiva em emergência é menor durante a semana. Ela é maior nos finais de semana, porque as mães trabalham durante a semana. E não tem quem veja que a criança está com dor durante a semana inteira. Como é que a gente dá o diagnóstico de anemia falciforme com a suspeita? A gente pode confirmar a presença precisa confirmar a presença de hemoglobina S, e aí a gente tem várias técnicas que permitem fazer isso. Eletroforese de hemoglobinas, a cromatografia líquida de alta performance, estudos moleculares da genética, ou então a eletroforese por focalização isoelétrica. A eletroforese por focalização e HPLC são os que podem ser feitos no teste do pezinho. Aqui no Brasil e em vários outros locais do mundo é feito o screen, né? Quando a criança nasce é feito o teste do pezinho e algum desses testes para saber se ela tem SS ou alguma das outras formas de hemoglobinopatia associadas, no heterozigoto composto. Enquanto isso, na África, o teste que a maioria dos países tem disponível é o CycleDex, é um teste de solubilidade que tem a desvantagem de não conseguir diferenciar a doença do traço. Ele só mostra que tem hemoglobina S, mas ele não diz a quantidade. O diagnóstico precoce permite a adoção de profilaxias, e esses pacientes, pelo menos se eles tiverem sinal de anemia, dá para tentar inferir, né, nesses países que não têm acesso a testes melhores. E a apresentação clínica da anemia falciforme, a gente pode dividir os sintomas associados a ela em dois grandes grupos. O grupo dos sintomas são causados por hemólise, e a hemólise causando deficiência funcional de óxido nítrico. Óxido, está escrito ácido. Então, a deficiência de óxido nítrico vai levar a doença de grandes vasos. Doença cerebrovascular, hipertensão pulmonar, nefropatia, priapismo e as úlceras nos membros inferiores. Enquanto a vaso-oclusão pelas hemácias, que são falcizadas, vão levar a doença de pequenos vasos. E aí a gente tem o hipoesplenismo, a osteonecrose, a retinopatia e o dano hepático. Na verdade, tem uma sobreposição em vários desses, tem um pouquinho dos dois. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre as complicações da doença falciforme, dividindo em complicações agudas e complicações crônicas. Das complicações agudas, a mais comum de todas é a crise álgica vaso-oclusiva. É um quadro em que o paciente tem um episódio de dor aguda, causado pela oclusão de vênulas pós-capilares, né, uma doença de pequenos vasos, e pela lesão de reperfusão que vai acontecer quando essa oclusão se desfizer. A crise é imprevisível, pode acontecer a qualquer momento, mas existem vários fatores precipitantes que já foram descritos. Desidratação, infecções, hipóxia por qualquer causa, estresse, inclusive emocional também, febre, frio, acidose, e a gente viu que até vento, e a própria dor. O fato do indivíduo ter dor leva ele a ter mais dor. Ele vai ter vasoconstrição e vai ter vasoclusão por causa disso. Essa é uma dor que tem uma associação com componentes neurológicos, porque existe um acometimento de terminações nervosas também. É comum ter associação com hiperalgesia.
E virtualmente todos os pacientes com doença falciforme terão crise álgica em algum momento da sua vida. Na infância, ela vai, na infância, nos níveis mais jovens, mesmo nos infantes, é comum a associação com dactilite, vai ter uma dor nos dedos, né, dos dedos das mãos e dos pés. Em frequência, os locais acometidos por essas crises álgicas são membros inferiores, membros superiores, tórax e região lombar. Na maioria dos casos, dá para manejar a crise álgica em domicílio mesmo, fazendo analgésicos, opioides ou AINES. É recomendado tentar abordar a crise o mais precoce possível, já que quanto mais dor, né? A dor precipita mais mais vasoconstrição e, consequentemente, mais vasoclusão. Então, interferir precocemente mesmo, fazer um tratamento mais inicial, orientar o indivíduo já começar a tomar analgésico no início dos sintomas, não esperar a dor ficar pior. E existe uma associação com a síndrome torácica aguda, outra complicação aguda dessa doença, inclusive de transformação de uma na outra, né? A crise vasoclusiva pode levar a síndrome, pode preceder uma síndrome torácica aguda. Outra complicação aguda desses pacientes vai ser a tendência que eles têm infecções bacterianas. E essa tendência é causada principalmente pela asplenia funcional, a perda do baço desses pacientes. Né? Eles vão, já vai se iniciar numa idade muito precoce. A mortalidade maior por germes invasivos é justamente no primeiro ano de vida, quando o indivíduo nem sintoma tem ainda, mas ele já está tendo falsização dentro do baço, porque o baço é um órgão, por sua própria arquitetura, que tem uma predisposição à vasoclusão. O baço ele é feito para ter uma circulação mais lenta, e isso dá mais tempo para as hemácias se desoxigenarem e obstruírem seus vasos. E o baço tem, entre outras coisas, uma grande quantidade de células B de memórias produtoras de IgM. E a IgM é quem dá proteção aí contra infecções por germes encapsulados. Então, a principal causadora de infecções invasivas nesses pacientes é o Streptococcus pneumoniae. Em seguida, a gente vê o Haemophilus influenza, a Neisseria meningitidis e a Salmonella. Quando essas infecções ocorrem em crianças pequenas, né, jovens, um ano de idade, que é a faixa etária mais susceptível, geralmente são infecções graves. Pode estar associada a choque, CIVD, hemorragia adrenal, e a morte vai ocorrer aí rapidamente, 24 a 48 horas. É por isso que, hoje em dia, a gente recomenda profilaxia com antibiótico nessa faixa etária. Os indivíduos são também, com doença falciforme, são predispostos à osteomielite, e é uma osteomielite com uma característica peculiar, de ser causada por salmonela. Salmonela é o patógeno predominante causador de osteomielite nesses pacientes. E é possivelmente por translocação intestinal, supostamente aí também por isquemia no aparelho do intestino, facilitando a translocação bacteriana. E aí a salmonela depois ela vai se implantar nos ossos em áreas de necrose óssea também. E quanto à malária, foi dito lá no começo que o traço falciforme, ter um gene de hemoglobina S, protege contra infecções graves por plasmódio falciparum, mas ter a doença falciforme não. Na verdade, é pior e potencialmente fatal, se o indivíduo com doença falciforme pegar malária. Outra complicação aguda bastante grave da anemia falciforme é a tendência a acidentes cerebrovasculares, que já começa desde a infância. É um AVC que pode ter um quadro clínico típico de AVC mesmo, sem peculiaridades, né? Inclusive precedido por um AIT em vários casos. Ou ele pode ser um AVC que, na verdade, aconteceram múltiplos pequenos infartos em artérias perfurantes, infartos silenciosos, mas que são clinicamente inaparentes, mas que levam a prejuízo cognitivo. Qualquer paciente com anemia falciforme que tiver uma instalação súbita de sintomas neurológicos, a gente tem a obrigação de pensar em AVC e excluir com a realização de ressonância ou angiorressonância. E a prevalência de acidente cerebrovascular em crianças é de 5 a 10% desses indivíduos, extremamente alta. Em indivíduos que não estejam realizando rastreio, né? É recomendável a realização de um rastreio com Doppler transcraniano. Se não for feito, é que a gente tem esse risco maior de acontecer o evento, em 5 a 10% das crianças. E o risco vai se acumulando, né? Por volta dos 45 anos, 24% dos indivíduos que não fizeram rastreio vão ter um AVC. É a principal indicação de transfusão de troca. O objetivo é de manter a hemoglobina S menor do que 30%. E não tem um tempo definido na literatura de quanto tempo você deveria manter essa hemoglobina fazendo a transfusão de troca se acontecer o AVC.
já se demonstrou que quando já tem um estudo, né, que suspendeu a transfusão de troca após 3 anos, transfusões regulares após o AVC, e o risco aumenta de novo. Então, a gente sabe que não dá para manter para sempre, né, a transfusão de troca, porque é necessário um volume muito grande de sangue, o indivíduo vai aluminizar, apesar de ser transfusão de troca, ele tem tendência a fazer é, 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 a fazer hemocromatose secundária também, né? Então, como é que é feita a profilaxia da doença cerebrovascular nesses pacientes? É recomendável fazer ultrassom Doppler transcraniano, que vai ser anual ou bianual dos 2 aos 16 anos, para avaliar a velocidade média do fluxo das artérias cerebrais. E a gente tem aí, com base nos valores, a indicação do que fazer, né? Ele precisa ser repetido, esse ultrassom. Você vai repetir mais precocemente se a velocidade estiver alterada. Se for maior que 200, por exemplo, a gente vê que tem que ser repetido já com um mês, e se confirmado, né, se a segunda também for alterada, aí você tem a indicação de fazer uma angiorressonância, confirmar que realmente existe uma estenose de um vaso cerebral, porque aí você vai indicar transfusão de troca nesse paciente, mesmo sem ele ter tido um AVC, certo? Se ele realmente tiver uma estenose, aí ele tem indicação de fazer uma transfusão programada de troca. Não adianta fazer essa profilaxia depois dos 16 anos, não tem benefício, porque naturalmente, a partir dos 16 anos, ocorre uma diminuição da velocidade de fluxo dos vasos cerebrais, e não tem valores definidos na literatura para o quanto seria seguro, quanto é que é de risco para indivíduos a partir dessa idade. Não que o risco desapareça depois dessa idade. Bom, outra complicação aguda comum nesses pacientes, essa segunda mais comum, é a síndrome torácica aguda. Ela é mais comum na infância, só que ela é mais grave no adulto. Na infância, ela raramente vai levar ao óbito, no adulto isso é mais comum. Tem vários aí mecanismos propostos para o que acontece exatamente. A definição de síndrome torácica aguda é uma injúria pulmonar aguda, caracterizada pelo surgimento de um infiltrado novo no raio-x de tórax, acompanhado de febre ou sintomas respiratórios. E ela pode ser muito grave, né? O paciente pode piorar rapidamente nas primeiras 24 horas. Existe uma combinação de fatores. Pode estar tendo necrose por vasoclusão na circulação pulmonar, pode estar tendo, por causa dessa necrose, infecções, pode ter ocorrido embolia gordurosa da medula óssea, e lesões relacionadas à hipoventilação desses pacientes. Esses fatores de risco são fatores de risco que levem a uma maior vasooclusão. O paciente que tem um hematócrito mais elevado. O paciente que tem leucocitose. Tudo isso leva ao aumento da viscosidade do sangue. Então, na verdade, a gente não quer um paciente com anemia falciforme com hemoglobina, né, com hematócrito muito alto. Já que esse hematócrito mais alto é às custas de hemácias que têm hemoglobina S, que não são hemácias, são hemácias que tendem a produzir produzir vasoclusão. Bom, fator de proteção seria a presença de hemoglobina fetal. Então, ter uma hemoglobina fetal baixa predispõe a ter síndromes torácicas. E o que a gente pode fazer num paciente desse que tem todos esses possíveis mecanismos etiológicos, né, diante do quadro de doença de síndrome torácica aguda? Medidas de suporte, O2, se necessário, né, se o paciente estiver desaturando, que não é tão incomum assim. Hidratação, isso vai ajudar a diminuir o hematócrito, se o paciente estiver desidratado. Bronquidilatadores, se o paciente tiver sibilância, se tiver sintomas de broncoespasmo. Controle da dor, já que a dor leva a mais vasoclusão, e é necessário fazer antibiótico terapia. Esse paciente ele tem uma tendência a infecções bacterianas. Infecção faz parte da fisiopatologia da doença, da vasoclusiva, e bactérias têm uma tendência a se depositar em locais a infectar locais com necrose, né? Então, a gente vai precisar cobrir os germes que geralmente são cobertos mesmo, né? O Streptococcus pneumoniae e o Mycoplasma. Indicado nesse paciente manter uma hemoglobina mais alta mesmo, com transfusões, né, no caso. Manter um alvo de hemoglobina de 10 a 11, se ele estiver tendo piora clínica. Se o paciente tiver um quadro suspeito de síndrome torácica aguda, mas não estiver tão grave, você pode inicialmente ter uma conduta mais expectante. Mas se ele estiver deteriorando rápido, é melhor transfundir. E se mesmo com a transfusão ele continuar piorando, é indicado fazer transfusão de troca, certo? Ou então, já é indicado começar com a transfusão de troca também, se o quadro já abrir com infiltrado multilobar, várias áreas do pulmão cometidas. Um quadro que provavelmente já vai ser mais grave de cara.
Outra complicação que pode ocorrer, agora já complicações não um pouco menos frequentes, a complicação é a lesão renal aguda. Lembrando que a lesão renal crônica é quase a regra na doença falciforme, mas aguda também é bastante comum, mas um pouco menos, né? O mecanismo da lesão aguda não é totalmente conhecido também. A gente sabe que na medula renal existe uma osmolaridade mais elevada para o mecanismo de contracorrente que é necessário para concentrar a urina, não é? E a osmolaridade mais elevada, desidratação, são coisas que levam à falcização. Então, existe uma tendência à vasoclusão da medula renal. Além disso, por esses indivíduos estar frequentemente com crise álgica, né, eles vão fazer uso de AINE, a hemólise predispõe à lesão renal. Então, tem muitos fatores envolvidos podendo causar lesão renal aguda nesses indivíduos. Quando a gente pega pacientes adultos que internaram por alguma causa, que geralmente vai ser por síndrome aguda torácica, 4 a 10% deles vão fazer lesão renal. E em crianças chega a ser 17%, das que internam por uma síndrome vasoclusiva. É necessário aí afastar diversas outras causas, ver se o paciente usou uma droga nefrotóxica, não tem uma medida muito direcionada para essa situação específica. Né? Você vai fazer um controle hídrico, vai tentar evitar a hipoperfusão renal, evitando que o paciente fique hipotenso, por exemplo, e investigar qualquer outra etiologia que possa levar a lesão renal aguda associada nesses pacientes. O hipoesplenismo é uma complicação que é a regra, né? Vai acontecer, já está presente na maioria das crianças já com 12 meses de idade, apesar de ser assintomático. A estrutura do baço predispõe a infartos isquêmicos, e esses infartos não são dolorosos. A criança não vai sentir, não vai chorar porque está perdendo o baço, não tem nenhuma manifestação clínica evidente, além da predisposição à infecção que ela vai ter. O baço dessas crianças tende a diminuir também com o tempo, mas no início ele pode acontecer esplenomegalia, especialmente na situação do sequestro esplênico. A gente pode ocorrer hiperesplenismo também. Hiperesplenismo é definido pela presença de esplenomegalia e citopenias, uma anemia que piorou em relação ao valor de base, em leucopenia ou plaquetopenia. E sequestro esplênico é uma situação mais específica em que a gente tem um aumento agudo do baço, você viu ele aumentar, né, tem um registro de que o baço aumentou de tamanho, ou uma presunção de que houve um aumento do tamanho do baço, associada a uma queda aguda de 20% do nível de basal de hemoglobina. E nesse caso, o sequestro esplênico é doloroso, bastante doloroso. Geralmente, isso é uma situação bastante grave, né? Geralmente o indivíduo vai ter sintomas hemodinâmicos, ele pode chocar, ele vai ficar hipotenso, e o tratamento é reposição de volume e sangue, nesse caso. A idade mais comum de acontecer sequestro esplênico, a idade média para acontecer sequestro esplênico é por volta de 1,4 anos. Porque à medida que a criança vai envelhecendo, na verdade vai acontecendo a fibrose do baço, ele vai diminuindo de tamanho. E o potencial de sequestro vai sendo mais raro. E raramente vai acontecer depois de 6 anos. O acometimento do fígado também existe na anemia falciforme, e aí é por vários mecanismos. O mais famoso, o mais conhecido é a colelitíase biliar, né, a formação de cálculos biliares. Não tem na literatura muito claro uma demonstração de benefício em fazer colacistectomia profilática em pacientes, né, que não tiveram cálculo até agora. Mas é uma conduta que é considerada. Além disso, o fígado pode ser lesado por outros mecanismos. Né? Pode acontecer vasoclusão no fígado, e nesse caso, talvez a hidroxiureia possa ter algum benefício. Pode acontecer sequestro hepático, já que o fígado também é um órgão do sistema retículo endotelial, e hemácias podem ficar retidas no fígado, igual acontece no baço. Vai ser um quadro extremamente dramático, né? Gera uma queda abrupta da hemoglobina, aumento do tamanho do fígado, dor no quadrante superior direito, choque, e o tratamento vai ser parecido com a situação do baço, né, para reposição de sangue e fluido. Ocorre também a colestase intrahepática. Nesse caso, não é um cálculo obstruindo vias biliares maiores, a colestase ocorreu dentro do fígado, e essa é uma situação também extremamente grave. O paciente vai fazer um aumento de bilirrubina bastante agudo, bastante pronunciado, também associado com aumento do tamanho do fígado e dor intensa no quadrante superior direito, e geralmente é uma situação que leva à perda do órgão, né? Necessidade de transplante e tudo. Se não for abordada rapidamente. E a abordagem nesse caso vai ser transfusão de troca. Você precisa baixar a quantidade de hemoglobina S o mais rápido possível. Essa lesão provavelmente está associada aí também à lesão isquêmica por vasoclusão. Outro acometimento comum é a sobrecarga de ferro, é uma cromatose secundária, já que esse é um paciente que são pacientes que potencialmente vão transfundir muito na vida.
né? E tudo isso pode levar à cirrose. Então, além disso, a gente também tem outras complicações, o priapismo. O priapismo é uma ereção peniana persistente, geralmente é dolorosa, mas pode não ser, e ela pode ou não ser associada a estímulos sexuais. O priapismo ocorre por diversos mecanismos, ele pode ser isquêmico, ocorreu uma vasoclusão aguda no casal e nas vênulas e impediu a drenagem do sangue, né? Então, ocorre uma ereção por acúmulo de sangue no órgão. Ou pode ser por sucessivas isquemias recorrentes, vai fibrosando, né, os corpos cavernosos e vai ocorrendo uma tendência a acúmulo de sangue também. A maioria dos episódios ele vai acontecer vão se iniciar durante o sono, na verdade. A idade média de acometimento é 15 anos e a probabilidade de ter ao menos um episódio na vida até os 20 anos de idade é de 75%, pacientes que não fizeram tratamento com hidroxiureia. Então, uma probabilidade bastante alta, né? O tratamento aí vai envolver hidratação e alívio da dor. A gente tem que lembrar sempre que o alívio que deixar o paciente com dor vai fazer ele ter mais vasoconstrição e mais vasoclusão, como consequência. E a gente pode fazer vasoconstrictores, no caso artéria, né? Pseudoefedrina oral. Administrar vasoconstrictores intracavernosos é um procedimento do urologista. A gente pode fazer feniletrina intracavernosa ou pode ser feita aspiração do corpo cavernoso também, caso as medidas iniciais não funcionem. Hidroxiureia e transfusão de troca não é algo que dê para você fazer agudamente, porque são procedimentos que vão demorar para ter efeito, não vai ser imediato, né? Você pode fazer para prevenir a recorrência depois de ter acontecido a primeira vez. E a forma que é resultado de infartos recorrentes, ela está associada à disfunção erétil. Esses indivíduos podem ter benefício com o uso de inibidores da 5-alfa-redutase, como a tadalafila. Bom, e agora, passando aí para o outro grupo de complicações da doença. Complicações crônicas, no caso. Além das crises álgicas, vasoclusivas, o paciente pode ter dor crônica. Nesse caso aí, independente da crise álgica. É mais comum ocorrer dor crônica em pacientes que tiveram muitas crises prévias, muitas crises agudas prévias. E ela é uma dor multifatorial. Não é inteiramente por infartos, não é inteiramente por vasoclusão. Existem várias coisas envolvidas. Em alguns casos, o que acontece é a dor crônica ser resultado de necrose vascular, de articulações, né, cabeça do fêmur, por exemplo. Mas nem sempre a gente encontra uma causa anatômica evidente para a dor crônica desses indivíduos. E entre adultos, 17 a 30% dos pacientes vão referir dor crônica diária. E ela vai ter uma associação aí com comorbidades psicológicas. Por causa da dor, o indivíduo vai se tornar depressivo, ansioso. Também por isso a gente precisa fazer um tratamento mais abrangente. Vai usar analgésicos, vai usar AINES, vai usar opioides, mas também vai associar de convulsivantes e antidepressivos, e vai precisar também de medidas não farmacológicas para poupar, né, analgésicos. Calor, fisioterapia, massagem, o que resolver, o que ajudar o paciente a aliviar os sintomas. E é também por isso que é recomendável que uma equipe multidisciplinar que trate pacientes com anemia falciforme inclua um especialista em dor. Nessa uma dor crônica ela é de difícil controle, geralmente. Outra complicação crônica é a hipertensão pulmonar, hipertensão arterial pulmonar. Definida aí como a pressão média da artéria pulmonar maior do que 25, com a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo normal. Ela é multifatorial, mas o principal fator vai ser a diminuição da disponibilidade de óxido nítrico, que é secundária à hemólise. Isso vai levar a um aumento da resistência vascular. Mas, além disso, um paciente com anemia crônica, ele vai ter um aumento do débito cardíaco para compensar a anemia, e isso vai levar a um aumento da pré-carga. Tem vários fatores envolvidos. O que a gente pode fazer para tratar ou para prevenir a hipertensão pulmonar é a hidroxiureia. Né? Diminuir a hemólise, né, com a hidroxiureia, vai diminuir o consumo de óxido nítrico. Também o paciente pode ter benefício com transfusões, né, crônicas, suporte de O2, se ele chegar a ter hipertensão pulmonar e se tornar um paciente dependente de O2. O uso de fármacos, dos fármacos que geralmente são usados para tratar a hipertensão pulmonar, não tem uma definição muito clara na literatura se funciona nesse caso. E é recomendável realizar um rastreio nos pacientes, nos adultos, né, nos pacientes adultos, fazer o eco e o ProBNP anualmente. Então, o paciente com doença falciforme é um paciente que precisa passar por múltiplos screenings. Várias complicações têm que ser pesquisadas antes de acontecerem.
Pronto, aí agora a complicação crônica de disfunção renal desse paciente, que é bem mais comum é quase a regra, na verdade, né? Inicialmente ela vai se manifestar na infância já com diminuição da capacidade de concentração da urina. Os pacientes vão ter hipostenúria. E aumento da filtração glomerular. Isso aí vai ser por aquele mecanismo de isquemia dos vasos da medula renal, que é a região onde a urina geralmente seria concentrada. Existe uma tendência, está descrevendo aí embaixo, né? Existe uma tendência muito forte da hemoglobina S, né? Eu coloquei fetal, né? Da hemoglobina S se polimerizar na medula renal, mas a glomerulopatia seria por outro motivo, né? A hiperfiltração glomerular seria secundária ao consumo de óxido nítrico mesmo, seria já de vasos maiores. E a doença renal crônica desses pacientes, ela frequentemente vai ter proteinúria associada. Vai ter proteinúria e glomerulosclerose. E com o passar dos anos, ela tende a se tornar nefrótica. E aí, com todas as complicações que uma síndrome nefrótica pode ter. Também mais um rastreio aqui para esse paciente. Vai ser pesquisar desde cedo a microalbuminúria. Se você vê que o paciente está evoluindo com complicações renais, iniciar a hidroxiureia para tentar diminuir as complicações. Associar o uso de IECA, que funciona em diversas nefropatias com perda de proteína e hiperfiltração, na diabetes, por exemplo, né, nefropatia do diabético. E aí, nesse caso, é para atrasar a progressão, né, da doença. E esses pacientes, caso eles evoluam para doença renal crônica terminal, eles são candidatos a transplante. A doença falciforme não contraindica o transplante renal. Tem bons resultados descritos na literatura. Outra complicação crônica vai ser a necrose avascular dos ossos, né? Necrose resultado de vasoclusão que acometa a superfície de uma articulação ou a epífise de um osso longo. O local mais comum vai ser a cabeça do fêmur, a cabeça do húmero também, o joelho, a articulação das mãos e dos pés. E ela é também extremamente comum, chegar a acometer até 50% dos pacientes até os 35 anos, mas com uma certa frequência ela é inaparente. Desses indivíduos acometidos, uma boa parte deles vai ter um acometimento bilateral do quadril, inaparente assim no início, né? Tem um pico de acometimento na adolescência. Esse acometimento inicial frequentemente não é muito proeminente, né? O paciente vai ter dor, mas o paciente já tem dor mesmo, né? Crises álgicas. Além de dor, o que pode chamar atenção é a limitação da articulação acometida. E na fase inicial, em que o sintoma, o quadro não é muito aparente, o raio-x não vai pegar a necrose, muito pequena. Vai precisar de uma ressonância para dar esse diagnóstico. Se ele evoluir para uma necrose, mesmo com manifestação clínica grave, ele vai precisar de uma artroplastia total de quadril, é o único tratamento efetivo intervencionista que consegue ter um resultado bom nesses casos. Esse paciente também está suscetível a complicações oftalmológicas, igual um paciente diabético, por motivos inclusive parecidos, né? Vasoclusão de vasos retinianos. E aí, com consequência, ocorre vasoproliferação, né? Está ocluindo, então, proliferação, vamos fazer mais vasos. E os vasos a formação de vasos novos vai terminar por obstruir o campo visual, né? Ou então causar hemorragia vítrea. Ela é bem mais comum na hemoglobina, nos indivíduos com hemoglobina SC, o heterozigoto composto, que tem uma hemoglobina C junto com a S. Vai acontecer aí em 33% em comparação com 14% dos indivíduos que são homozigotos para hemoglobina S. E o pico de prevalência também é mais precoce nos indivíduos que têm a doença SC. Vai ser entre os 15 e 24 anos contra 15 e 39 dos indivíduos com doença homozigótica. E o tratamento é, inclusive, o mesmo para paciente diabético que desenvolve retinopatia. Fotocoagulação com laser ou injeção intravítrea de fatores antiangiogênicos aí com base nos critérios da proliferação ser mais ou menos exuberante. É recomendado fazer um screening já nesses pacientes a partir dos 10 anos de idade, em todos os tipos de doença falciforme, independente aí de CSC ou SS. O screening, no caso, vai ser fundoscopia com um oftalmologista. Mais uma complicação crônica é o surgimento de úlcera nos membros inferiores. Essas úlceras, elas não são úlceras por insuficiência venosa, apesar de parecerem, né? Elas acometem áreas muito semelhantes da insuficiência venosa, áreas que têm um tecido adiposo reduzido, um subcutâneo reduzido, e que tem uma circulação mais lenta. Então, tornozelos e região anterior à tíbia e dorso do pé. Os estudos que tentaram fazer com venografia para descobrir a causa demonstraram com uma frequência muito elevada o surgimento de shunt arteriovenoso. Aí talvez seja pela obstrução dos capilares. A obstrução recorrente de capilares levando ao surgimento de shunt.
Fatores de risco são fatores que levam a maior vasoclusão. O paciente que tem mais hemólise, mais vasoclusão ou mais redução do óxido nítrico, né? Tem uma hemoglobina mais baixa, ela é mais comum de acontecer nas formas mais que levam a uma hemólise maior, inclusive, né? O paciente, no caso, que vai ter hemoglobina é homozigoto para S ou que tem é, a hemoglobina S e talassemia beta sem nenhuma cadeia beta. No caso, que só resta ele, a única cadeia beta que resta é a que está mutada. Essas úlceras, elas são difíceis de tratar, é um tratamento muito demorado para que elas fechem. É um tratamento que, na verdade, é mais de suporte, né? Vai ser um controle da dor, controle das complicações locais, cirurgia para desbridamento, se fizer controle de infecções. E elas, além de demorar para fechar, elas têm uma taxa de recorrência muito elevada. O uso de hidroxiureia e transfusões para tentar melhorar diminuir a ocorrência de úlceras é questionável na literatura. É esperado que tenha benefícios, mas as evidências estatísticas não demonstraram benefício tão claro assim. É um exemplo de uma úlcera venosa, desculpa, uma úlcera do paciente falciforme muito parecida com a úlcera venosa. Então, o que a gente pode fazer para esses pacientes que têm complicações em praticamente todos os órgãos e sistemas? Medidas terapêuticas vão incluir aí profilaxias, vacinações, e profilaxias com antibiótico. A vantagem de se fazer um screening neonatal é porque um dos principais momentos de mortalidade do paciente falciforme é o primeiro ano de vida, quando ele é muito predisposto à infecção pelo Streptococcus pneumoniae. Foi observado que até em crianças que não faziam essa profilaxia, o risco vai diminuindo com a idade. Então, por volta de 5 anos, ele já é bem menor, e é por isso que os guidelines internacionais geralmente orientam a fazer a profilaxia pelo menos até os 5 anos de idade, com penicilina oral. Essa é a droga de escolha. Pode ser feita eritromicina também na falta dela, ou penicilina injetável também. Além disso, a vacinação contra os germes em questão, os germes encapsulados, o pneumococo. Só que a vacina 23 valente, né, ela só pode ser aplicada em crianças mais velhas, depois do primeiro ano de vida, depois do segundo, na verdade. Então, e justamente o primeiro ano é o ano que vai ter maior mortalidade. Então, você vai iniciar a profilaxia antibiótica para evitar que isso aconteça antes da vacinação, e existe a alternativa de usar a vacina conjugada de polissacarídeos, que pode ser utilizada na idade mais nova, né, no paciente com menos de 1 ano de idade. Além disso, é recomendável para esses pacientes a vacinação contra a influenza desde os 6 meses, anualmente, e por toda a vida. Entre as medidas terapêuticas farmacológicas que a gente pode usar, existe a hidroxiureia. A hidroxiureia é uma medicação antineoplásica. Ela é utilizada aí para fazer redução de diversas doenças, né, de LMA, de LMC, mas foi observado que, desde 1980, que ela leva ao aumento da hemoglobina fetal. Já que a hemoglobina fetal aumentada pode reduzir a hemólise, pode reduzir a falcização, então foi assim que começaram a utilizar a hidroxiureia para esses pacientes. Mas existem outros benefícios, né? Esse seria o principal mecanismo, mas o próprio fato de você causar uma leve mielossupressão nos pacientes termina por ajudar a diminuir alguns sintomas. A gente não quer um paciente desses com leucocitose, com neutrofilia, com um hematócrito muito elevado, considerando que as custas da hemoglobina dele, né, que é uma hemoglobina que tende a falsizar, porque isso leva ao aumento da viscosidade do sangue e, consequentemente, à obstrução dos vasos. Então, o fato da hidroxiureia levar a uma discreta mielossupressão, na verdade, é benéfico nesse caso. E também se observou que ela leva à diminuição da expressão de moléculas de adesão celular e o metabolismo da hidroxiureia aumenta a produção de óxido nítrico. Então, vários fatores aí que beneficiam no controle da doença. Ela reduz, o uso de hidroxiureia reduz crises vaso-oclusivas, reduz síndrome torácica aguda, reduz hospitalização e necessidade de transfusão. E, laboratoriamente, reduz LDH e bilirrubina, e é possível constatar o aumento da bilirrubina fetal, em quase todos os pacientes que fazem uso. Então, já existem trials hoje em dia que recomendam iniciar, cujo resultado levou à recomendação de iniciar hidroxiureia em crianças a partir dos 9 meses, mesmo que elas nunca tenham tido nenhum sintoma da doença, já como forma de profilaxia. Isso não é o que é feito no Brasil pela Conitec, né? Existia a preocupação, já que ele é uma droga antineoplásica, de complicações semelhantes a outros quimioterápicos. Mutação, por exemplo, predisposição à malignidade. Mais estudos observacionais em longo prazo, chegaram a observar o paciente por 20 anos,
não demonstraram aumento do risco de malignidades. Os efeitos adversos, eles são toleráveis diante das complicações da doença. A mielossupressão que a hidroxiureia causa é dose dependente. Se chegar a um nível crítico, a gente pode diminuir a dose, suspender e depois voltar com a dose menor. Mas, além disso, ela pode causar hiperpigmentação cutânea e das unhas, e sintomas gastrointestinais. Então, os guidelines internacionais, entre guidelines internacionais, já se indica iniciar a hidroxiureia para todas as crianças, que tenham doença ou dupla homozigótica ou associada à talassemia sem nenhuma cadeia beta, né? No caso, são os pacientes que só têm hemoglobina S. Mas aqui eu fiz um adendo, né? Eu incluí o protocolo clínico das diretrizes terapêuticas da Conitec, 2016. É o do Brasil, né? Recomendações do Ministério da Saúde para quem você vai fazer hidroxiureia. E aqui a gente é um pouco mais restrito, na verdade, né? O Ministério, ele recomenda incluir para uso de hidroxiureia pacientes que preenchem todos os critérios dessa lista. Além do diagnóstico de doença falciforme, ele indica a partir dos 2 anos de idade. Dos 9 meses, ele só recomenda em crianças em situações excepcionais. O paciente tem que estar apto a comparecer a consultas de revisão periódica. Na verdade, isso aí tem que ser um critério para todos os casos, né? Já que é uma droga potencialmente mielossupressora, a gente tem que observar se não está acontecendo toxicidade. Excluir pacientes gestantes, não pode ser feito em pacientes grávidas, se for uma mulher de idade reprodutiva. Ela tem que ter um beta-HCG negativo para começar o tratamento. E, além da idade, a partir dos 2 anos, o Ministério também exige que o paciente tenha tido complicações. Ele precisa ter pelo menos 3, um dos seguintes, né? No último ano, ele tem que ter apresentado pelo menos 3 episódios de crise álgica vaso-oclusiva com necessidade de atendimento médico, ou 2 episódios de síndrome torácica aguda, ou um episódio de priapismo grave ou priapismo recorrente, necrose óssea isquêmica, insuficiência renal com proteinúria, uma anemia mais grave, com hemoglobina menor do que 6, em 3 dosagens, né, nos últimos 3 meses, um LDH elevado 2 vezes acima do limite superior da normalidade, ou 3 para adultos, ou então a criança que teve um ecodoppler transcraniano alterado com velocidade de 160 a 200, porque acima de 200, na verdade, você vai indicar a transfusão de troca, nesse caso. O paciente que já está com retinopatia proliferativa, ou qualquer situação que você comprove que existe lesão crônica de um órgão-alvo. Então, na verdade, aqui a prevenção é mais secundária, né? Já está acontecendo algum dano, alguma complicação nesse paciente. E você exclui pacientes que estejam, não iniciem pacientes com neutropenia, com menos de 2.000 neutrófilos, que estejam já com a hemoglobina muito baixa, já que ele pode causar mielossupressão, ou reticulocitose muito, muito reduzida, e pacientes gestantes também. A dose para iniciar o tratamento vai ser com 15 mg por quilo dia. Você vai usar ou o peso real ou o ideal, é o que for menor. E vai aumentando a cada 4 semanas, vai aumentando 5 mg por quilo dia, até atingir 35 mg por quilo, ou se o paciente fizer toxicidade hematológica. A hidroxiureia em cápsula de 500 mg, ela pode ser diluída em água, pode ser dissolvida. Você pode diluir para 10 ml e fazer assim 50 mg por ml. Para um ajuste de dose para crianças. Essa solução ela tem uma estabilidade aí de 6 meses. Só que quando ela é uma droga citotóxica, isso não é para fazer em casa nem em qualquer local, né? Uma farmácia de manipulação que é o local recomendado para manipular medicações citotóxicas. A hemoglobina fetal é recomendável que seja monitorada. Você precisa observar que tem uma resposta. Você observa a hemoglobina fetal do início e vai repetindo a cada 8 semanas até atingir a dose plena. Quando atingir a dose plena, você continua repetindo a cada 24 semanas. Se acontecer toxicidade hematológica, e a gente define aí com base nos valores de neutrófilo, plaqueta e hemoglobina, a gente suspende até a resolução da toxicidade e retorna com a dose 5 mg por quilo menor, em relação à última que causou toxicidade. Que são os parâmetros para definir como níveis tóxicos, né? Esses são justamente os que são os fatores de exclusão para iniciar o tratamento. Tudo isso aqui é da Conitec, né? Não é do artigo. Além da hidroxiureia, que está aí uma medicação bastante antiga, né, que já vem sendo usada há bastante tempo para tratar anemia falciforme, a gente tem as transfusões. A ideia de transfundir o paciente com anemia falciforme não é simplesmente aumentar o hematócrito, aumentar a hemoglobina, é diminuir a porcentagem de hemoglobina S.
E porque você vai diminuir a síntese de hemoglobina S, né? O paciente que está anêmico, né, ele tem um estímulo maior à produção de hemácias e a síntese de hemoglobina. E a hemoglobina que ele sintetiza é defeituosa. Então, se você transfunde, ele vai produzir menos hemoglobina. Isso vai reduzir eventos vaso-oclusivos. E as transfusões, elas vão poder ser simples ou de troca. A gente pode transfundir o paciente só a transfusão normal, ou você pode tirar sangue dele e colocar sangue de um doador, que não tem hemoglobina S. Nesse caso, você vai diminuir ainda mais a porcentagem de hemoglobina S. A transfusão de troca ela é bem mais eficiente, né, na redução da hemoglobina S, diminui o risco de sobrecarga de ferro, já que você está tirando sangue para colocar mais, então a chance de sobrecarga de ferro é menor, só que ela vai exigir um acesso venoso adequado, um acesso venoso maior, mais calibroso, para ser feita. Usado nessas transfusões um volume de sangue de doadores muito grande, porque é um procedimento demorado, né? O paciente tira um pouco, aí você faz a transfusão, aí tira mais um pouco, faz outra transfusão. E existe um risco bem maior de alumunização, já que você vai usar muitos doadores para fazer a transfusão. A principal indicação de transfusão simples no paciente com doença falciforme é anemia grave. Por exemplo, o paciente tem anemia falciforme e fez aplasia eritroide por parvovírus B19. Ele já tem anemia e a anemia vai ficar muito grave com parvovírus. Então, é uma indicação de transfusão. Ou o sequestro esplênico ou hepático, né? A situação em que o indivíduo vai fazer até um choque, na verdade, nem hipovolêmico. A principal indicação de transfusão de troca aguda, né? Uma transfusão que não foi programada, é situações em que você precisa urgentemente baixar muito a porcentagem de hemoglobina S. O AVC, a ocorrência de um AVC, uma síndrome torácica aguda grave que não respondeu à transfusão normal, ou que seja com acometimento aí de múltiplos lobos pulmonares, a situação de falência de múltiplos órgãos, sepse ou a colestase intrahepática. A gente também pode programar a transfusão de troca cronicamente, né? O indivíduo fica fazendo, e aí a recomendação seria como profilaxia primária ou secundária de um AVC. Fica fazendo aí depois por tempo indeterminado na literatura. A gente vai ter que monitorizar o risco de imunização e sobrecarga de ferro desse paciente. A imunização, inclusive, nesses pacientes é mais comum do que nos pacientes transfundidos que não têm uma doença falciforme. Ele vai acontecer em 30% dos pacientes que forem transfundidos. Outras complicações que decorrem aí das transfusões são o risco de reação hemolítica tardia. Às vezes o indivíduo aluminizou, mas o título é baixo, então a gente não detecta nos exames tradicionalmente, mas depois ele transfunde e hemoliza. Pode acontecer também hiperemólise, em situação em que a gente tem hemólise tanto das hemácias transfundidas quanto das hemácias do paciente, por uma reação aí que envolve ativação do complemento, e provavelmente associada a anticorpos contra HLA também. Sobrecarga de ferro é uma complicação das transfusões crônicas, e a gente sempre precisa ter em mente que uma transfusão simples, ela leva ao aumento do hematócrito, potencialmente a uma situação de aumento da viscosidade sanguínea. Então, outras medidas terapêuticas, né, agora menos comuns. Transplante de medula óssea. Essa é a única forma de curar anemia falciforme em um momento que a gente tem, mas muito incomum de realizar, né? Apenas 1.000 transplantes no mundo para tratamento de anemia falciforme. Porque para esse transplante é recomendável um doador apludêntico aparentado. Então, precisa ter um irmão e o irmão tem que ser 100% aparentado. Não é recomendável na literatura fazer transplante com doador alternativo, com doador não aparentado ou com aplo. Nas crianças quando é realizado em criança ainda, né, que preenche esses critérios, a sobrevida livre de doença vai ser em torno de 90%. E realizando em adultos, aí vai ser de 85%. Mas os critérios para elegibilidade para transplante estão em debate, porque é uma situação que envolve vários riscos, né? Hoje em dia, a profilaxia com hidroxiureia e essas diversas outras medidas de rastreio já tem autor que considera que compensa, que se sobrepõe ao risco que o transplante traz, já que o transplante está associado a GVHD e risco de infecções, o paciente vai ter que ficar imunossuprimido um tempo. E estão surgindo terapias novas também. A terapia que tem atraído aí maior atenção é a terapia gênica, a tentativa de modificar ex vivo as células da própria pessoa, retirar as células tronco hematopoéticas do indivíduo e modificar elas em laboratório e colocar de volta. A vantagem é que não vai ter nem GVHD, nem rejeição de enxerto,
não vai precisar ficar muito suprimido, a solução dele, mas é uma terapia que está começando agora, né? Existem 5 trials que estão em andamento, usando aí vetores virais para inserir uma cadeia de hemoglobina normal, ou uma cadeia, pode ser gama, pode ser beta. Tem vários trials diferentes, várias técnicas diferentes para tentar fazer essa modificação genética. Só que essas técnicas vão ser feitas em países de primeiro mundo, geralmente, né? Não vai ser feito na África, que é onde está 75% dos pacientes com anemia falciforme. Então, provavelmente, isso vai demorar muito a impactar na carga global de doença. Bom, e depois da enquanto a medicações novas, né, depois que a hidroxirese passou a ser utilizada, a gente passou 20 anos sem nenhuma medicação nova para tratamento de doença falciforme. Só agora foi que começaram a surgir outras opções terapêuticas. Observaram que a glutamina levógira, né, ela contribui para a profilaxia de crises álgicas, praticamente sem efeitos colaterais, né, é um suplemento alimentar, na verdade, né, vende na internet até, só que é caro e o SUS não disponibiliza no Brasil, mas tem respaldo na literatura. Para essa complicação específica, né, para a profilaxia de crises álgicas. O Rivipancel é um antagonista de selectinas. As selectinas, lembrando que são moléculas de adesão que favorecem a crise vasoclusiva, que são expressas em maior quantidade nesse paciente, pelo quadro inflamatório dele. Tem o Rivipancel, que é antagonista de todas as selectinas, praticamente, né, e tem o crisalizumab, que é um anticorpo monoclonal direcionado especificamente à P-selectina. A gente tem também o voxelotor, é uma medicação que é capaz de aumentar a afinidade da hemoglobina por oxigênio, já que a polimerização só acontece em situações de oxigênio mais baixo. Quanto à saúde reprodutiva desses indivíduos, existem algumas coisas a serem pontuadas, né? De tudo que a gente viu, é fácil presumir que o paciente falciforme tem uma tendência a tromboembolismo venoso. Então, existia uma preocupação de se esse paciente, se as mulheres com doença falciforme podem usar anticoncepcional, já que elas têm o risco de trombose. Mas até hoje não se demonstrou numericamente, estatisticamente, que o uso de anticoncepcional nessas pacientes leva a aumento de trombose, em relação a paciente que não está usando. Então, ela é considerada categoria 2, pode ser usada, o benefício supera os riscos. A mulher com doença falciforme, ela tem que ser orientada quanto aos riscos da gestação. Não é que ela é proibida de gestar, né, mas ela tem que tomar alguns cuidados. Antes de uma gravidez, a gravidez dela tem que ser de preferência planejada, né, se for acontecer. Porque antes da gravidez, de preferência, ela tem que ter sido realizado avaliações para sobrecarga de ferro. A gravidez vai colocá-la numa situação que vai demandar muito de coração, de pulmão, de fígado. Então, a gente tem que ver se ela não já tem sobrecarga de ferro, hemocromatose, e é recomendável, inclusive, fazer ressonância hepática e cardíaca antes de uma gestação. Se for necessário fazer quelação do ferro, isso tem que ser feito antes da gravidez. E, se o paciente estiver em uso de hidroxiureia, vai ter que suspender. Até existem estudos dizendo que pacientes que estavam em uso de hidroxiureia engravidaram sem saber, não se associou a malformações, mas aí, possivelmente, porque foi suspensa logo que descobriram. Mas a recomendação é suspender mesmo. Então, de tudo que foi dito, a doença falciforme é a doença monogênica mais comum de todas no mundo, e a OMS reconhece ela como um problema de saúde pública global. Os pacientes com doença falciforme têm complicações demais em vários sistemas diferentes, e é por isso que eles devem ser tratados de preferência no centro especializado, por uma equipe multiprofissional, e a importância do suporte familiar, né, de ter uma família com condições financeiras, uma família que é capaz de dar uma atenção para esse paciente, para que o tratamento seja adequado no fim das contas. E era isso. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Daniel, obrigada pela aula. A Luane teve que dar uma saída, né? E eu demorei um pouquinho a conseguir entrar, mas consegui entrar agora. Tá dando para me escutar direitinho? Tá sim, doutora. Pronto, então eu já entrei faz uns 20 minutos, mais ou menos, e peguei uma parte, né? Então, só da apresentação, que foi muito boa. Realmente é um artigo bem extenso, porque ele aborda todos os pontos da doença falciforme, que é uma doença extremamente complexa, né? Então, os nossos pacientes, né, aqui do Ceará, com doença falciforme, até os 18 anos de idade, eles são acompanhados no Albert Sabin, e quando fazem 18 anos, eles migram para o Hemócio,
né? Tanto o Hemócio de Fortaleza como os hemócios, os regionais, fazem esse acompanhamento, né? E são pacientes, né? Quem de vocês já passou para o nosso ambulatório, são pacientes extremamente carentes, né? Com nível socioeconômico muito difícil, e que, então, muitas vezes tem dificuldade de transporte, de comparecer a uma consulta, dificuldade de entendimento da doença, certo? E que é uma doença muito complexa, né? Também são pacientes muito sofridos, que já passaram por, muitas vezes, por múltiplos internamentos, pacientes jovens que já tiveram AVCs, né? E acabam com déficit funcional, paciente né, com úlcera venosa, então tem diversas complicações que acabam deixando eles ainda mais sofridos mesmo, né? Então, e aí o que a gente tem disponibilizado, né, no SUS para tratamento, né, no momento, é o hidroxiureia realmente, né? Então a gente faz ácido fólico, o hidroxiureia é disponível, como vocês já sabem, né? A gente faz no hemócio, né? Quando indicado, transfusão de troca, né? Eles podem fazer tanto transfusão simples como transfusão de troca. E acho que a Suzana, não sei se ela ainda está aí, mas a gente também vai começar, né? Ter o planejamento de começar a transfusão de troca que a gente faz é aquela parcial, né? Aquela que a gente faz sangria e depois transfusão simples. E aí a gente está, né, vai implantar, acredito que nos próximos meses, a eritrocitoaférese com transfusão de troca. Ela está dizendo que está sem microfone, que parece ser, né, um pouco mais eficiente, e a gente tem como controlar melhor o nível de hemoglobina S, né, já que o objetivo dela é chegar com a hemoglobina S menor que 30%, principalmente para paciente com síndrome torácica aguda, paciente que já teve várias histórias de AVC isquêmico e tudo, né. A gente também tem o quelante de ferro, que a gente tem disponível é o Deferasirox, né, oral, para aqueles pacientes com sobrecarga de ferro crônica, né. E realmente, assim, a gente é um paciente muito complicado. Mesmo aqueles pacientes que têm boa adesão ao tratamento, né, eles conseguem. Claro que quanto melhor a adesão, melhor a resposta. Mesmo assim, eles ainda podem ter intercorrência, né? Tanto as crises vasoclusivas, como intercorrências crônicas, sobrecarga de ferro, a imunização, como o Daniel pontuou aí, né, que esses pacientes, eles têm uma predisposição a imunizar muito maior, né, do que os outros pacientes, então eles devem receber sempre concentrado de massa fenotipado, né. E das novas terapêuticas, a gente não tem nenhuma disponível no SUS, né, o crizanlizumab, ele já foi aprovado pela Anvisa, eu não sei até, assim, não foi incorporado no SUS ainda, né, mas ele até ano passado, a última notícia que eu tive dele, assim, ele não tinha nem preço ainda para comercialização em serviço, nem em serviço privado, eu não sei como é que está hoje em dia, eu vou até me informar, né? Mas a gente não tem esse arsenal todo de medicação, né? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ninguém? Estão me escutando, né? Só para saber, porque ninguém tem nada para perguntar mesmo, né? Vem para comentar. O Daniel, tem alguma pergunta do artigo, da aula? Ficou com alguma dúvida? Eu fiquei com dúvidas sobre essa coisa da equipe multidisciplinar, se tem no Hemócio, né? Se tem tudo, se tem ambulatório da dor para esse paciente, ortopedia, essas coisas assim também. Como é que é feito aqui? A gente tem no Hemócio, né? A gente tem o serviço social, psicólogo, enfermagem, né? Todo paciente passa por consulta de enfermagem, além da consulta médica. Consulta com farmacêutico, a gente está tentando fazer também, né? Está fazendo também. O que mais? Tem a odonto, tem ortopedista, acho que é isso. Serviço social, enfermagem, psicologia, o que a gente tinha, não tem, né? A gente não tem no momento, acho que é nutrição. E é isso. E se a gente tem essa dificuldade, como é que está sendo acesso para a hidroxuré nesses pacientes? Se está sendo pelos critérios da Conitec, né? Não é feito assim para todo mundo, que nem... Não, o hidroxuré a gente tem disponível sim, tá certo?
existem períodos em que falta, mas não costumam ser períodos prolongados, não, certo? A gente tem hidroxiureia disponível, sim, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza, tá? E, né, assim, não é tão comum, eu sei que a gente vê muito falta de hidroxiureia para mieloproliferativa e tudo mais, mas para a doença falciforme, a gente tem, e, assim, a falta não é uma coisa tão, assim, pelo menos nos últimos anos que eu estou aqui, não tem sido uma coisa tão constante, né? E quando tem, não, muitas vezes não passa muito tempo. Quando falta, não passa muito tempo faltando, não, tá? Yuri? Oi, doutora, boa tarde. Eu Oi, tenho uma Yuri, boa tarde. dúvida se em relação aos genótipos aqui no Hemócio a gente tem possibilidade de identificar o genótipo da falciforme ou não. A gente faz a eletroforese de hemoglobina, né, por HPLC, e aí na eletroforese, a gente determina qual tipo de hemoglobina que a gente tem. Então, a gente consegue ver, né, se tem SS, SC, SD, né, nos casos da S-beta, né, a gente vê o aumento de A2. Então, pela eletroforese, o nosso diagnóstico é pela eletroforese de hemoglobina, né, por HPLC, que ele vai conseguir quantificar cada tipo de proteína anômala, né, e aí a gente consegue fazer essa diferenciação. Tá certo. Então não tem, né, assim, possibilidade de descobrir Como é? Então não tem a possibilidade de descobrir aqueles genótipos da doença, né? Benin, Sudão, não, né? É porque tá bem baixinho. O quê? Oi, tá. Do genótipo, então não tem possibilidade de descobrir qual é, né? Se é aquele Benin, né? Não, Aqueles 5 genótipos não fazem, né? Aqui então. não. O que a gente faz mesmo, que faz maior, né? Maior. A diferença mesmo é a questão da eletroforese mesmo, né? Por HPLC. Certo, tá ótimo. Obrigado. Acho que é isso, né? Acho que já avançou um pouquinho a hora, né? Porque era um artigo realmente bem extenso. Acho que o próximo artigo que a gente vai discutir é sobre as indicações de hidroxiureia nos pacientes com doença falciforme, né? Que é a nossa principal nossa terapêutica disponível, né? No momento. E acho que é isso, né? A gente pode encerrar. Mais alguém? Acho que é isso. Boa tarde. Até Sim, mais. gente. Boa tarde, tá? Vamos encerrar. Boa tarde. Obrigada, viu, Daniel, pela apresentação. Obrigado, doutor.